falar da SAF Fluminense Vamos. rapidinho mesmo. Depois Guilherme tá Depois aqui. open bar superchat. E depois open bar superchat. É porque entenda, os superchats trazem assuntos. O assunto, exatamente. Exato. Então pronto. E a gente vai... Bom, o UFC tá no Rio de Janeiro, em Alagoas, em Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasília, isso. Pernambuco e até na Bahia. Né? E quiçá na Bahia. Quiçá na Bahia. Então, Guilherme Campos, nosso correspondente do Rio de Janeiro, para trazer as informações da SAF do Fluminense. Quase que ele roda, viu? Quase que você roda hoje, meu irmão. Quase. E ao mesmo tempo, meu querido Matheus Pinho, enquanto a gente vai conversar aqui com o Guilherme, tem no nosso Instagram, no @BalFutebolClube, pra gente colocar de maneira didática, tá? O que foi feito pela nossa produção, Brenner Menezes, que quando quer trabalhar é um fenômeno. Quando foca. O menino voa. Pra gente colocar o que foi a possível proposta, né, de SAF aí para o Fluminense. Porque, Guilherme, em época de tantas e tantas SAFs, a SAF do Fluminense, pelo visto, sai um pouco do que é a estrutura normal de SAF e é algo completamente diferente, né, Guilherme? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Bar Futebol Clube, meu velho. Pedro, um abraço para você, para o Cássio, especial aí para o meu xará, o Belintani. Realmente é uma SAF muito diferente, assim, um fundo com 40 investidores. A gente vê que tem SAF com um investidor único dando problema, você imagina a cabeça de 40 pessoas. A proposta de 65% da SAF, com aporte de 500 milhões, já de imediato, e eles vão assumir a dívida que é mais de 860 milhões de reais, e a promessa de investir aí 6,4 bilhões em 10 anos. Só que isso gerou polêmica ontem, porque um dos conselheiros perguntou ao vice-presidente de onde viriam esses 6,4 bilhões, e aí ele afirmou que seria não é um dinheiro novo, vamos dizer assim, seria de uma geração de caixa do clube. Então isso deixou muita gente confusa, e essa SAF aí ainda vai ser votada, ela não foi aprovada ainda, foi apresentada ontem para os conselheiros do clube, mas ela já promete aí muita polêmica. Seria para assumir o futebol masculino, feminino, as categorias de base e o futsal do Fluminense. As categorias de base do Fluminense a gente pode considerar uma das mais potentes aí do país, toda hora revelando um jogador para o futebol e vendendo, ou aproveitando o time de cima. Xerém é um dos pilares aí do Fluminense, a gente pode dizer. E essa SAF é inovadora, eu diria, porque 40 pessoas no fundo é uma coisa bem diferente, a gente nunca tinha visto antes. Pois é, a gente tá vendo aqui, Belintani, Cássio, Guilherme, você que tá aqui com a gente no Bar FC, e a gente colocou isso aqui no nosso Instagram, né? Foi um trabalho que o Guilherme fez, né, em conjunto com a gente, o Bar FC _ Rio de Janeiro, o Instagram do Bar no Rio de Janeiro. Cada correspondente nosso tem a sua própria página para que você também fique informado de tudo que está acontecendo, né, com os nossos correspondentes em cada um dos estados. E olha aí o que o Guilherme colocou aqui pra gente, que foi a proposta apresentada, né, para o Fluminense. Um compromisso de investimento de 6,4 bilhões, isso em 10 anos. A gente está vendo aqui, ó, folha salarial, elenco mais comissão técnica, 4,7 bilhões. Aquisição de atletas, 1,1 bilhão. Isso daqui, Belintani, o torcedor do Fluminense vai dizer assim, opa, vamos contratar o mundo todo. Porque se vai ser 1 bilhão para comprar jogador, meu irmão, aqui vai chegar dinheiro à torta e à direito. Desenvolvimento e formação de jogadores, 359 milhões. Melhoria dos centros de treinamento e também de Xerém, 84 milhões. E royalties para a associação, 143 milhões. Como o Guilherme falou, 40 investidores com aporte inicial de 500 milhões e eles vão assumir essa dívida que está girando na casa aí de 865 milhões. Passa aí, meu querido Matheus Pinho, aí, como o Guilherme falou, né, que a SAF vai assumir o futebol masculino, feminino, base e também futsal. E o plano é aumentar já a folha salarial do futebol para o ano que vem em 30%, saindo de 19 milhões para aproximadamente 25 milhões de reais mensais. Tem mais uma tabelinha aí, meu querido Matheus? E aí, né, o Mário Bittencourt ao centro com os investidores da LZ Sports. Não. Só volta lá, Matheus, na primeira, que acho que a gente, só para poder detalhar... Eu acho que é empresa nova, criada por esses investidores, né? Não sei. Sim. Não sei. E aí tá aí, ó, a maior transação da história do esporte brasileiro. 500 milhões, um aporte em cash, né, para investimentos do futebol profissional, pagamento de dívidas e equalização da estrutura de capital, e depois esse compromisso de investimento em 10 anos de 6,4 bilhões de reais. E aí? Uma fala ontem que deu muita polêmica do presidente do Fluminense, é que ele disse que diferente de outras SAFs, que foram operações de resgate, ele usou essas palavras, eu acho que ele usou mais para alfinetar os companheiros aqui do Rio de Janeiro, né, o Vasco e o Botafogo,
porque o Botafogo opera muito alavancado, já teve o retorno esportivo, foram os 2 títulos do ano passado, o torcedor, assim, ele vê a notícia, ele até se preocupa, mas ele fala, tudo bem, uma Libertadores e um brasileiro. A SAF do Vasco já foi, tá sob liminar, quem comprou a SAF não tem mais o comando da SAF, é uma SAF muito nebulosa. Outros exemplos de SAF complicados aí do Atlético Mineiro. Então, assim, a gente pode dizer tranquilamente que a melhor SAF do Brasil foi a do Bahia. E é complicado, assim, ele dizer isso, que é uma operação de resgate, porque nem todas as SAFs fazem isso só para não fechar as portas. A gente vê projetos que deram certo. O próprio Cruzeiro, o Ronaldo arrumou a casa, revendeu a SAF. O Cruzeiro estava muito mal desportivamente, teve um levante também. Então, essa fala aí, ele tentou atingir quem estava perto, mas acabou pegando em mais gente, né? E é curioso, porque Belintani tá aqui, pode falar melhor do que qualquer um. O Bahia não estava matando cachorro a grito quando fechou a SAF. Belintani. Tinha suas dificuldades financeiras, tinha acabado de cair quando pintou a oportunidade de buscar, mas... Eu acho, assim, Cássio, entrando um pouco, que Mário nem quis dizer da SAF do Bahia. Né? Eu Sim. concordo com o meu xará aí, que quando ele fala isso, ele está mais numa perspectiva de comparação regional, né? Assim, principalmente das SAFs de Vasco e Botafogo, né? E qualquer coisa que eu disser aqui, eu preciso dar esse recorte muito claro, assim. O Fluminense tem um grande presidente, que é Mário Bittencourt. É um cara muito habilidoso, conhece, é responsável, é torcedor do Fluminense. É um cara que ama o clube e é um cara extremamente moderno e responsável. Então, qualquer coisa que eu falar a partir daqui é nesse contexto sim. de alguém que não está dentro do processo e que vê e que tem alguém muito preparado ali dentro, né? Eu vou apenas pontuar, né, visões aqui muito en passant, digamos assim, do que eu li hoje de manhã e do que o Guilherme falou aí. Primeiro, assim, na minha avaliação, 500 milhões em 2 anos, ou vai gastar um dinheiro com dívida, que não me parece que está o direcionamento ali, ou vai ter um acréscimo de 250 milhões no primeiro ano, 250 no segundo ano, para elevar só a folha do futebol. Não acho que seja isso ali, pelo que ele falou. Fiquei curioso de saber para onde vão esses 500 milhões. Assim. Ele está dizendo a equalização do capital do futebol. Talvez para melhorar o fluxo de caixa, talvez? Talvez, né? Não sei, mas aí é dívida, né? Porque você vai repor, né? Cobrir fluxo de caixa. Você tem que pagar no que foi apresentado, esses 500 milhões seria uma injeção de um dinheiro novo, fora o pagamento da dívida. Então seriam os 500 milhões para oxigenar o caixa. Aí é importante lembrar, não está falando de pagamento da dívida, está falando de assunção da dívida. Então, assunção da dívida. Vamos falar primeiro aqui dos 500 milhões. Para mim, é um dinheiro pequeno no longo prazo, para ser só isso de dinheiro novo, né? O Bahia já aportou mais do que isso em 2 anos de SAF. Mais do que isso. O City já aportou mais do que isso em 2 anos. Para o tamanho que está a indústria do futebol hoje, 500 milhões no longo prazo vira pó. Sim. E no curto prazo, não sei para que seria, assim, porque se for para pagar dívida, ótimo. Se for para qualquer outra coisa, só para elevar o nível do time em 2 anos, vai cair naquela falsa impressão de no começo vir um timão e depois não tem como sustentar. Né? Então me parece um dinheiro pequeno para o longo prazo e grande demais para o curto prazo, salvo se for para pagar dívida. Em relação à assunção de dívida, não é pagamento de dívida, é assunção de dívida de 650 milhões. O que significa quando se fala assunção? Quando ela traz para dentro da SAF. É como o Botafogo fez, como o Cruzeiro fez. O famoso assumir a dívida. Assuma a dívida, traz para dentro da SAF. Ela transfere a dívida para dentro da SAF e fala, vou pagar. Não sei se no compromisso está dizendo quando, de que forma, essa coisa toda. Mário com certeza está cuidando bem disso, assim, mas para saber qual é o compromisso de pagamento dessa dívida. Essa dívida aparentemente vai ser feita com capital do próprio clube e não com capital de investidor externo, do investidor aportando. Né? Então, é um capital do próprio clube que vai girar ali para pagar. E tem um ponto de atenção, pelo que eu li, é que os 65% de participação na SAF se essa dívida for confirmada. Se a dívida for maior do que isso, parece que a percentual vai ser de mais do que 65%. E a tendência é que seja maior do que isso, porque a dívida não está auditada, eu não sei qual nível... pode até estar auditada, mas não sei se é assertiva, completamente assertiva, né? No Bahia mesmo, a gente calculou ali em 280, 270 milhões, no final deu 10% a mais, a gente conhecia bem, não sei qual nível que o Fluminense tem. Então, tem aí uma coisa para observar, é se no final das contas vai ser 65% mesmo, ou vai ser mais ou menos, se a dívida for maior ou menor, é um ponto de atenção. E para mim, o que eu, de fato, aí eu tenho que me posicionar, já que vocês estão perguntando, eu discordo veementemente, não se trata de 6 bilhões e 400 milhões de investimento. Tecnicamente não é investimento, grande parte aí é custeio, não é investimento, salário de jogador não é investimento, cortar grama não é investimento, enfim, nada disso é investimento, isso é custeio, isso é o orçamento do clube. Sim. Quando se fala investimento
Pode até ser investimento próprio, mas é assim, vou comprar um CT novo, vou comprar jogador que é ativo, até aí é investimento. E a dúvida é se além de entender o quanto é de investimento desses 6.400, quanto vem do capital externo. Sim. Porque a grande questão é quanto é que o sócio está botando para ser dono de 65% do clube A, B ou C ou do Fluminense. Essa é a conta. Para não parecer que tá botando só a sua tecnologia Isso. de gestão, mas não tá aportando dinheiro. No Né? Bahia, a gente falou, você tem que obrigatoriamente colocar 800 milhões e mais 200 é indicativo, né? Não era obrigatório, a gente ressaltou isso na época, mas existia, e é o centro de treinamento é justamente esses 200, que já está acontecendo. Então, em 15 anos, e a tendência é que a gente tenha isso aí em 4, 5 anos mais ou menos. Né? Então, assim, é garantidamente um investimento externo. Chamar de investimento 6 bilhões e 400 me parece, sob o ponto de vista contábil e de lógica de pensamento assim, econômico, uma nomenclatura equivocada, porque está aí dentro todo o custeio do clube ao longo dos 10 anos. Isso significa orçamento de 640 milhões por ano, vezes 10 anos, 6 bi e 400. Desses, mais 500 de investidor externo, de dinheiro externo, é o dinheiro que dá novo de 6,90. fato. Então, na verdade, o investidor está se comprometendo a aportar 500 milhões, assumir a dívida para dentro da SAF, pagar essa dívida aparentemente com o próprio digamos assim, orçamento do clube e pagar as outras coisas, inclusive investimentos com o próprio orçamento do clube. Me parece que é esse o compromisso. Não estou dizendo que é ruim. Sim. Não estou dizendo que é ruim. Estou dizendo só que a tradução. Não vai chegar a 6 bilhões e entrar no caixa do nada. E parece que o próprio vice-presidente lá já esclareceu. Não é um investimento externo. Não é. Porque tem uma coisa, gente, que é assim, gente, é importante medir expectativas para toda a SAF que for feita. Não adianta você montar um discurso que vai fazer com que o torcedor vibre da noite para o dia e 6 meses depois a realidade bate na porta. Então, assim, isso é importante. Eu tenho certeza que o Fluminense vai saber fazer. Tem um presidente super criterioso como é Mário Bittencourt, estou repetindo isso. Né? E tem tudo para ser uma grande SAF. Né? Mas só para alinhar aqui conceitos, né? Perfeito. Não é 6 bi e 400 de investimento. É de orçamento. Me parece, pelo que o Guilherme falou aí, que é isso. Sim, e é muito difícil também a gente medir a cabeça do torcedor, mas é inevitável a comparação, né? Rio de Janeiro, o Fluminense fechando a SAF, vai ser o terceiro clube, só restaria o Flamengo a não ser SAF. E o torcedor tricolor vê o Botafogo performando em campo, vê outros times performando também. Então ele tem esse anseio, mas é muito difícil. A SAF não é estalar de dedo e você começa a ter o resultado logo que assina o contrato. Não é assim que funciona. E o Fluminense está performando em campo. Foi campeão da Libertadores. Foi semifinalista da Copa do Mundo de clubes. Eu acho que tem uma coisa muito importante no Fluminense. O Fluminense tem um problema a ser enfrentado, que é a dívida, que, repito, Mário está enfrentando desde 2018, quando virou presidente. Não é um cara que está gerando nova dívida, aparentemente. E trata de forma séria esse assunto. Mas precisa enfrentar. Não tem SAF bem sucedida que não diga claramente o que vai fazer com a dívida. Vai fazer uma recuperação judicial? Vai pagar em 10 anos? Vai fazer um regime centralizado de execução para pagar a dívida trabalhista? Vai embromar e pagar lá na frente porque o juro da dívida é mais barato do que o juro que ele encontra no mercado? Tem que dizer claramente. E segundo tema, a capacidade enorme que o Fluminense tem, que é o maior vendedor de jogador do Brasil proporcional ao tamanho econômico que tem. Fluminense provavelmente, eu não sei, mas provavelmente é o clube cuja venda de jogador tem maior participação no orçamento geral. Por quê? Porque Xerém é uma máquina. A base é muito forte. É surreal. Muito forte. Então, assim, 500 milhões são 2, 3 jogadores bem vendidos ali de Xerém, ainda mais do tamanho que o futebol brasileiro está hoje. Né? Então, esses são os elementos que eu acho que certamente estão sendo bem avaliados pelo presidente Mário.